momento. Abramos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Lucas capítulo 5, 17 a 26. Eu quero convidar a igreja a ler comigo. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares. O título sugerido aqui é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Esse texto também tem o seu paralelo em Mateus 9, 1 a 8 e Marcos 2, 1 a 12. Leiamos então. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Que o Senhor da palavra nos ilumine e nos edifique. Amém. Jesus Cristo é Deus, é o nosso tema. Jesus Cristo foi crucificado justamente por reivindicar para si a divindade. Disseram que ele era um blasfemo por isso e que por isso precisava ser crucificado. Os escritores do Novo Testamento lidaram também com este problema quando falsos mestres se levantaram e questionaram a divindade de Jesus e disseminavam entre todos a dúvida a respeito da divindade de Jesus. Ainda hoje, muitos têm se levantado para combater a divindade de Jesus. Afirmam que ele apenas é um criado perfeito, mas não é Deus. No entanto, definir Jesus como Deus é imprescindível para que sejamos salvos. Jesus estava cercado de uma multidão, diz Lucas. Entre esta multidão, ele faz questão de destacar muitos fariseus e doutores da lei que ali se reuniam. Esses últimos, logicamente, tinham objetivos perversos. Enquanto muitos estavam realmente para adorar o Senhor, outros estavam por curiosidades, mas os fariseus e os doutores da lei estavam ali justamente para ver se apanhavam Jesus em alguma falta. Nós precisamos destacar nesse texto alguns questionamentos. Qual a mensagem central
nesse texto. O que Lucas quer dizer como parte central, não secundária, central? Qual a questão indicativa da mensagem central deste texto? E quais acontecimentos foram incluídos no desenvolvimento da mensagem para que a gente entendesse qual é a mensagem central? Para isso, para responder a isso, nós retornaremos ao texto e destacaremos aqui, é claro que pode ser tirado mais, vamos tirar 10 lições desse texto, que são maravilhosas para a nossa vida e para a nossa edificação. A primeira lição é que Jesus estava cercado de uma multidão, entre ela os fariseus e mestres da lei, como já disse, certamente muitos estavam ali para adorar o Senhor. Jesus era cercado por muitas pessoas, e alguns realmente entenderam quem Jesus era. Quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, quem dizeis o povo ser eu? Então eles vão dizer, o povo está dizendo João Batista, está dizendo que ressuscitou, está dizendo que é um dos profetas, que é Elias. E ele olha para eles e diz, e vocês? O que vocês acham de mim? E Pedro então levanta e diz para aquele povo, tu és o Cristo, para Jesus, tu és o Cristo, de Deus vivo, do Deus vivo. Então realmente tinha pessoas ali, discípulos, que estavam com a finalidade correta, de adoração. Alguns outros estavam ali porque gostavam de ver os feitos de Jesus e havia muita curiosidade. Jesus chegou até a dizer em João que alguns estavam com ele por causa da comida, que ele havia multiplicado os pães. Em João 6, Jesus fala isso para eles também. Mas também haviam os que estavam ali como fiscais da lei, para tecer críticas àquele que ali estava. Então a primeira lição diz respeito à seguinte afirmação: em um ajuntamento público de culto a Deus, há motivações variadas, nem todos estão com a finalidade de adorar. Quando contemplamos aqui o versículo 1 e o 17, né, que é o primeiro texto, que Lucas registra aqui, ele registra também no 21, que eles estavam, após o acontecimento, arrazoando entre si, eles arrazoavam, e o arrazoavam significa um ato contínuo de um questionamento, e a pergunta era, quem é este para pensar que pode perdoar pecados? Ele é um blasfemo. Então eles estavam ali acusando Jesus, porque Jesus havia perdoado aquele moço. E se você ver muitas outras passagens, você encontrará sempre os fariseus, os escribas, aqueles que eram mestres, doutores da lei. Esses estavam ali sempre buscando uma ocasião para colocar Jesus à prova, para tirar de Jesus alguma coisa que pudesse condená-lo. Então, neste propósito, traz para a nossa vida hoje, e a pergunta é, qual a motivação você e eu temos para estar cultuando a Deus? Algumas pessoas vêm para cultuar porque nasceram na igreja, porque os pais ensinaram e os pais ordenaram. Algumas outras pessoas pensam que o ato de vir à igreja lhe garante a bênção de Deus, ou lhe torna merecedor da bênção de Deus. Certa feita, eu ouvi de uma pessoa crente a seguinte afirmação: o meu vizinho disse que vai para o céu também, mas ele não vai na igreja e ele bebe cerveja. E aí eu disse, de forma alguma, como ele vai para a igreja
se ele faz isso e eu tenho que ler a Bíblia, vou para a igreja e faço tudo isso? Então ele estava associando as suas ações culticas a um direito de ir para o céu, enquanto que o estar na igreja não garante ninguém a salvação. Então tem muitos que podem estar frequentando por uma obrigação legal, com medo do inferno, com medo de perder a vida eterna. Outros estão porque passam por uma crise e precisam de uma bênção de Deus, ou quer tomar uma decisão e quer que Deus fale com ele qual decisão tomar, e ele então frequenta o culto para que a palavra venha direcionada para que ele tome a sua decisão. Mas existem aqueles também que amam o Senhor, sabem que são carentes e precisam do Senhor, e por isso a graça de Deus na sua vida lhe conduz à adoração ao Senhor. E nesta primeira lição, nós então temos que avaliar a nossa vida. Qual razão, qual motivo me traz ou me leva, seja aqui, seja em outro local, para me reunir com os irmãos em adoração ao Senhor? A segunda lição que nós vamos tirar está embasada na parte B do versículo, quando Lucas fez questão de dizer o finalzinho do versículo: e o poder do Senhor estava com ele para curar. E é interessante porque você tem em Jesus não uma maneira de arrogar para si uma glória que é dele. Isto é maravilhoso, porque o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos diz que o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E quando ele esvaziou, ele não perdeu. O esvaziar-se não é que ele tirou a glória, ficou lá não, ele continuou glorioso, ele continuou todo poderoso, ele continuou Deus, mas ele não usou aqueles atributos dele em benefício próprio. E aqui você tem algo muito especial, porque a Trindade trabalha junta. Quando o Senhor Jesus foi batizado, e quando ele saiu da água, dizem os evangelistas que o Espírito Santo desceu de forma visível, corpórea, numa forma de pomba sobre Jesus, e ouviu-se a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo lhe concedeu poderes no Jesus, na sua humanidade, para ministrar todo o seu ministério. E aqui você tem que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. E a lição que temos aqui é: enquanto os fariseus e os mestres da lei demonstraram religiosidade árida, Jesus revelou amor sincero para com os necessitados. Ele usou todos os seus atributos divinos para servir as pessoas, para abençoar as pessoas, para curar pessoas, para libertar pessoas, para ressuscitar pessoas. Olha o contraste: alguém que é
Quem é o fariseu? É um separatista, é aquele que vende uma imagem de uma pessoa que não se mistura com ninguém. E estou dizendo misturar, não é uma questão de tomar parte no pecado da pessoa, mas é nem se reunir com a pessoa, nem receber uma pessoa dessa em sua casa, nem participar ali de qualquer conversa, ainda que fossem convidados, eles não iriam, não gostavam, porque eles eram então os santos, mas vendiam uma imagem daquilo que não era. Por isso Jesus fala do coração. Jesus é aquele que foi e é santo, ele não se misturou, no entanto ele recebeu e ele se envolveu com pessoas carentes e necessitadas. E ele tinha ali o poder para abençoar. O que eu quero trazer agora para a nossa vida, e a pergunta é: o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse aos apóstolos, que são então o fundamento doutrinário da igreja primitiva e da igreja do Senhor, e então passou para nós a responsabilidade, e Jesus disse para eles assim: paz seja convosco. No mesmo envio em que eu fui enviado, eu vos envio. Então nós recebemos a missão de dar continuidade na submissão da autoridade de Jesus. E dentro deste condicionamento, quem nós somos? Aqueles críticos que só olham a parte negativa, ou aquele que está disposto a abençoar vidas? Qual a razão do seu ministério? Como você vive? Não quer dizer que você não possa tecer críticas, não, pelo contrário, tudo nesta vida precisa ser visto com olhar crítico, mas com crítica construtiva, abençoadora. Jesus estava para curar, enquanto os fariseus estavam ali apenas para acusar. Terceiro enunciado: sabendo que Jesus estava naquele lugar, 4 homens trouxeram um amigo paralítico num leito para ser curado por Jesus. Versículo 18. A lição aqui é: busque amigos que lhe aproximem de Jesus sempre. Esses são amigos verdadeiros. O problema é que às vezes nós preferimos a companhia de uma pessoa que vai conversar sobre política, que vai conversar sobre crise, que vai conversar sobre futebol, que vai conversar sobre filme, que vai conversar sobre novela, que vai conversar sobre a vida dos outros, e não gostamos de estar no meio daqueles cujo assunto é o Senhor, é a palavra de Deus. Ame aqueles que sempre lhe conduzem a Jesus. Este paralítico achou verdadeiramente 4 amigos que o conduziram a Jesus. Claro, você tem que se relacionar com todas as pessoas, mas priorize um relacionamento íntimo, aproxime-se daquela pessoa que você possa sempre estar sendo levado, através das conversas, através da oração, para próximo e muito próximo de Jesus. Talvez uma das maneiras uma das razões do esfriamento de muitas pessoas é justamente por escolher amizades que distanciam a pessoa de Jesus e não aproxima de Jesus. 4, os amigos não conseguiram entrar devido à aglomeração da multidão que cercava Jesus. Eles decidiram subir ao telhado e de lá o desceram à presença de Jesus. Olha só, eles tentaram entrar, mas havia tanta gente que não deixaram ele passar. E eles então vão, possivelmente, quem sabe, uma escada do lado externo,
Se não tivesse uma escada do lado externo, talvez uma outra casa vizinha, e eles sobem por ali, não sei como fizeram, mas subiram ao telhado, cortaram o telhado e desceram aquele moço paralítico até Jesus. Qual lição? Nada pode impedir um adorador quando o coração dele está convicto de querer ir a Jesus. Nós temos muita facilidade de justificar a nossa ausência de trabalhos de reuniões em que você está adorando a Deus. Cabeça está querendo doer, está armando chuva, estou cansado. A necessidade daquele moço era tão grande que os seus amigos tentaram por um lado, não conseguiram, tentaram de novo, possivelmente não conseguiram, e quando eles podiam muito bem ter voltado e fizemos a nossa parte. Mas não, eles foram mais, eles venceram a multidão que atrapalhava a entrada, eles venceram a dificuldade de subir com um leito com uma pessoa no telhado, eles venceram a dificuldade de abrir o espaço para descer com o leito, e venceram a dificuldade de descer com o leito. Isto então nos dá uma lição muito importante. A priorização da presença de Jesus nos faz vencer todos os empecilhos. Há aqui uma carência, uma necessidade de estar na presença do Senhor. Então, quando nós queremos, nós fazemos. Não é assim? Arrumamos tempo, arrumamos um jeito. Lembro-me da história de um colega pastor que ele realmente tem uma agenda muito cheia, ele ainda solteiro, e ele trabalhando numa igreja, pastoreando uma igreja grande, e exigia-se muito dele, e ele muito temente a Deus também, e fiel no seu trabalho, e as pessoas chamavam ele para fazer alguma coisa, ele, não posso sair, não tenho tempo, não posso sair, não tenho tempo, não posso sair, e de repente então ele arrumou uma namorada no interior, ele arrumou tempo para ir lá, e casou com ela, e está casado até hoje, é uma bênção. O que fez ele arrumar tempo ali? A mulher que ele viu, é bonita, chamou a atenção. A motivação. Se Jesus é o centro da nossa vida, nós arrumaremos um jeito. Os empecilhos não nos distanciarão. Então olhe para a sua vida. Como você tem levado a sua vida de culto ao Senhor? E quando eu falo na presença do Senhor, eu não estou falando para vir na igreja só não, gente. Eu estou falando do seu momento sozinho com o Senhor, seu momento de oração, de leitura da palavra, de meditação na palavra. Eu estou falando quando você tem a oportunidade de compartilhar a palavra com alguém. Estar próximo a Jesus. 5. Jesus viu a fé dos amigos do paralítico e perdoou os pecados dele. Interessante isso aqui, né? Versículo 20, vai dizer assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aqui está dizendo, não é vendo a fé do paralítico, não é vendo-lhe a fé, é vendo-lhes a fé. A nossa lição aqui é: a sua fé em Jesus pode resultar em bênçãos para uma outra vida. Hoje você tem umas igrejas que curam e que atribuem ao orador a cura. E quando não curam, dizem que o enfermo não teve fé. Aqui, Jesus disse que estava perdoando o pecado daquele moço por causa da fé dos seus amigos. E Tiago, capítulo 5, nos informa que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, e a fé dos presbíteros curará o enfermo.
Não é nem a fé do enfermo, a fé dos presbíteros. E eu olho hoje para nós, igreja atual, e vejo o exercício limitado da nossa fé. Eu não estou falando para você sair curando todo mundo, não é isso. Até porque há muitas dificuldades, eu estava falando com o Senhor hoje sobre isso, porque nem sempre eu sei se o Senhor quer curar ou não. E Ele pode querer curar ou não, Ele é Deus. Mas eu preciso crer que Ele pode curar. E se Ele quiser, Ele pode curar. Eu preciso ter fé que o Senhor está no controle. Eu preciso ter fé, e esta fé certamente atingirá alguém, abençoará alguém. E aí, você ora crendo ou você ora descrendo? Eu não estou dizendo para você determinar para Deus, porque quem é você, quem sou eu para determinar alguma coisa para o nosso Senhor? Escravo não determina nada para o Senhor, é o Senhor que determina para o escravo. Então, desenvolva a sua fé. Jesus chamou a atenção dos apóstolos muitas vezes: homens de pequena fé, homens de pequena fé, homens de pequena fé. Número 6, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aqui entra então a razão central do texto, a razão de Lucas registrar isto, que é justamente a declaração da divindade de Jesus. A lição é: quando buscamos a Jesus com fé e dedicação, Ele faz infinitamente mais do que lhe pedimos. Olha só, qual era o objetivo daqueles amigos? A cura daquele paralítico. E aquele paralítico estava com um problema tão grave que ele não podia nem ser arrastado, ele não podia nem ser amparado, ele tinha que ser carregado num leito. E naquele momento, creio eu, que todos esperavam, que ali estavam, esperavam de Jesus dizer: levanta-te e anda. E Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. Jesus aqui, ele começa a cura na parte essencial. Eu ouvi alguém contar que determinado pregador, ele estava, que milita sobre a questão de curas, ele estava então com uma pessoa que ia contar o testemunho. E aí aquela pessoa veio, segundo o contador, ele disse assim, aquele pregador disse assim: e aí, irmão, conta a bênção. E aí ele disse: olha, a bênção é que Deus me salvou, eu era um perdido e o Senhor me salvou. Ah, que bom, né? Pois então, ele me fez uma nova criatura. Aí eu: que bom, agora conta a bênção. Porque ele queria ouvir assim: Deus me curou, Deus multiplicou meu dinheiro, Deus me fez abrir uma nova empresa. Esta era a bênção que ele queria. Mas na verdade Jesus deixa claro nesse texto que a alma é o primordial. Jesus deixou claro aqui que a alma vale mais do que a saúde física. A cura da alma vale mais do que a cura física. E por isso ele emite o perdão dos pecados. Possivelmente, é uma conjectura minha, possivelmente, ao receber aquela palavra, talvez aquele moço pudesse dizer assim: agora eu não preciso nem mais ser curado, virar como um brinde aí, porque receber o perdão deve ter aliviado, deve ter não, com certeza, aliviou a sua alma. Veja bem o que Jesus disse àqueles que estão cansados e sobrecarregados: vinde e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não adianta ter muita saúde pesado da culpa do pecado. Quem se lembra da história de Lutero?
Quem viu aí o filme fica mais explícito. A luta que ele tinha com a culpa do pecado. Ele era alguém famoso, ele era alguém reconhecido, ele era alguém respeitado, ele conhecia a Bíblia, ele falava sobre Deus, ele falava sobre Jesus, mas não havia paz no seu coração. Ele estava bem fisicamente, mas a dor da alma era intensa, até que ele descobriu a justificação pela fé. Jesus recebeu aquele moço para curar ao seu corpo físico, mas o Senhor Jesus curou a sua alma, Ele fez muito mais. 7. Os fariseus e os mestres da lei, insatisfeitos, acusaram Jesus de blasfemador. Eles afirmaram acertadamente que somente Deus pode perdoar pecados. Por isso eles não aceitaram ser Jesus Deus. E a minha afirmação da lição é: muitos leitores da Bíblia, oradores e membros da igreja, não vivem de forma coerente com a sua confissão. Sua vida na prática rejeita a Jesus como Deus e Senhor. É um religioso que tem o seu Jesus, que criou o seu Jesus, e ele moldou o seu Jesus no seu coração e no seu jeito. Então tem alguns que têm o Jesus que é como uma agência bancária ou uma agência de empréstimo. Sempre que precisa vai lá e pega um empréstimo. Outros têm Jesus como uma farmácia. Ficou doente, vai lá e pega o remédio. Outros têm Jesus como um servo, determina para que ele faça. Mas há aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. E é por isso que eu volto a citar, como sempre gosto de citar, Lucas capítulo 6, que está logo à frente aqui, o 46. O 46, Jesus começa assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Justamente porque, assim como aqueles olharam para Jesus e não o identificaram como Deus, muitos crentes hoje dizem que Jesus é Deus, mas a sua vida no dia a dia nega isso. É preciso ter muito cuidado com isso. 8. Conhecendo Jesus, o coração desses que deveriam ser os principais promotores do bem às pessoas e que estavam entristecidos com a situação do perdão oferecido àquele homem, desafiou-os quando curou aquele paralítico. Jesus era blasfemo para dizer que podia perdoar um pecador. E possivelmente acharam arrogante quando ele disse: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou curar um homem? E aqui entra uma coisa interessante, porque quando eu falo assim, perdoados estão os teus pecados, você não tem nenhuma prova daquele perdão, porque você não tem acesso nem ao coração e nem ao trono de Deus. Então eu posso mentir dizendo: Deus me falou que agora, que acabou de perdoar os seus pecados, e ser uma invenção minha. Mas a cura não, a cura é algo visível. O homem chegou ali num leito, e neste momento ele é trazido e oferecido como alguém que pode sair carregando o seu leito. A lição é: Jesus é Deus, ainda que as pessoas reneguem isso. Ele é 100% homem e 100% Deus. Pastor, mas falar isso aqui, não se assuste. Não se assuste.
Tem muitos que se levantam contra isso nos nossos dias. 9, o homem que veio carregado num leito, saiu carregando o mesmo leito que o carregou e dando glória a Deus, porque o seu corpo estava curado e a sua alma redimida. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Lição: Jesus tem autoridade sobre o corpo e a alma. Quando quer, efetua sem reservas tudo o que o homem não pode fazer. O homem pode curar? Não. Se pudesse, os médicos estariam aí na frente, porque eles conhecem de medicina. E eles também morrem. Jesus pode curar? Pode. Então não é só homem, ele também é Deus. E ele pode também perdoar pecados. Ele tem autoridade sobre tudo. Isso me deixa muito tranquilo. Isso é muito confortador para a minha vida. A autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas me deixa muito tranquilo. As adversidades que enfrentei, e acabamos de sair de uma referente ao automóvel desde o ano passado, certamente não fugiu ao controle do Senhor. E se aconteceu comigo, não é porque Deus se esqueceu, ou teve uma falhazinha e aconteceu. É porque Ele programou que acontecesse. Ele programou. Ele programa a adversidade, mas Ele silencia também a tempestade. Ele tem autoridade sobre essas coisas. E a gente precisa crer nisso, descansar nele. Sabe, não há impossível para Deus. Recentemente aconteceu isso com o nosso irmão Arthur. À noite o profissional passa e diz: olha, acabou, o rim morreu, não tem mais funcionamento, parou tudo. E quando ele volta no outro dia, o rapaz tinha já executado a tarefa de urinar o tanto necessário para mostrar que o rim voltou a funcionar praticamente 100%. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que curou, é o mesmo Jesus que é capaz de pegar o pior homem do mundo e transformá-lo num servo fiel. Nós precisamos crer nisso como esses homens creram, e apresentar diante do Senhor aqueles a quem nós amamos e a quem nós conhecemos, e pedir que o Senhor efetue a bênção dele, e que principalmente haja libertação, perdão dos pecados, salvação. Aquele moço saiu livre do pecado, da culpa do pecado, e saiu livre da sua adversidade maior. Eu fico observando o gosto que ele pegou aquela cama, aquele leito. Ele foi carregado no leito, e agora Jesus mandou ele carregar o leito. Só Jesus pode fazer isto. Por isso ele é Deus. Por isso ele é Deus. E fecho aqui com a 10ª afirmação. Todos, ao verem o acontecido, ficaram perplexos e davam glórias a Deus. Lição é: tudo na nossa vida deve concorrer para que as outras pessoas nos vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Nada para você. Nada para você. Não pare com essa mania de falar que você pregou e as pessoas te elogiaram porque você pregou bem, você fez isso, as pessoas te elogiaram. Pare. Meu sogro fala o seguinte: passa a glória para Deus. Passa a glória para Deus. Aconteceu isso. Meu filho, passa a glória para Deus. Passa a glória para Deus. Alguém falou assim de mim. Passa a glória para Deus.
Eu fui e isso aconteceu comigo. Passa a glória para Deus. Aquele moço diz que ao sair dali, olha só o que diz o versículo 26, não só ele saiu glorificando, mas o versículo 26 assim: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e diziam: nunca vimos algo tão impressionante. A minha pergunta é: a sua vida glorifica o Senhor? A sua maneira de conversar, a sua maneira de se relacionar, de trabalhar, de se divertir, a maneira como você vive, as pessoas podem olhar para você e dizer assim: há um Deus nessa vida, assim como viram naquele moço. A sua família glorifica o Senhor, as pessoas glorificam o Senhor. O que disse Jesus? Vós sois a luz do mundo. E depois ele diz no versículo 16: assim brilha a vossa luz, para que os outros vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos ter uma vida, um testemunho fiel ao Senhor, de tal maneira que levemos outras pessoas a glorificar o nosso Senhor. Olha só o que o Senhor disse que faria em parte e no final. Isaías 43, versículo 6. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Você não foi salvo para bater no peito e falar assim: eu sou super santo, eu sou presbiteriano, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você foi salvo para que Deus seja glorificado em você. Nós somos salvos para que a graça de Deus seja exaltada. Quando olharem para mim e virem a transformação efetuada pelo Espírito Santo, vão dizer: Deus é gracioso, porque este homem era perverso, este homem estava morto, este homem é outro hoje. E Deus será glorificado nisso. A sua vida glorifica o Senhor? Então o que nós temos aqui como mensagem central? A mensagem central aqui é: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Qual a prova disso? É que Lucas começou relatando a presença dos fariseus, muitos fariseus, e dos mestres da lei. E depois ele registra que Jesus perdoou os pecados. E aí os próprios fariseus e mestres da lei disseram: somente Deus pode perdoar pecados. E aí eu creio que Jesus falou assim: perfeito, isso mesmo, é por isso que eu perdoei. E aí então ele cura para comprovar o perdão, a sua divindade. Olha só como está aqui o versículo 22. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. A cura daquele moço veio como uma comprovação da autoridade para perdoar pecados. Isso aqui é muito interessante, desse detalhe desse texto. Ele está dizendo assim: para que você saiba que eu tenho poder para perdoar, eu vou curar, porque ninguém podia curar a não ser Deus. E aí ele efetua a cura. Jesus tem sido reconhecido como Deus na sua vida, na minha vida? Será que está? Eu espero que sim. Eu espero que você pegue todos os acontecimentos da sua vida e que você comece a perceber, primeiro, o que lhe motiva a estar num ajuntamento de culto. Segundo, mantenha um relacionamento com pessoas que
lhe aproximam de Jesus. Lhe aproximam de Jesus. Não deixe qualquer coisinha atrapalhar a sua intimidade com o Senhor. Esteja sempre na presença do Senhor. Lembre que a sua fé é para abençoar pessoas também. Não é só para o seu bem-estar. E saiba que você pode buscar o Senhor e Ele lhe dará infinitamente mais do que você pediu a Ele, com certeza. Cuidado, porque você pode ser um religioso, um bom religioso, e ainda assim estar fora do princípio de Deus. Eu postei lá o testemunho da esposa de Paul Washer, acho que no grupo de casais. Quem não viu, veja. E ela conta que ela cresceu numa escola religiosa, ela aprendeu a orar, aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a conversar como crente, se vestir como crente. Com 20 anos ela se casou, daí ela foi ser missionária com ele no Peru. Ficaram como missionários 12 anos e depois que voltaram, que ela realmente se converteu ao Senhor. Aparentemente ela era uma crente, mas faltava algo no seu coração. Às vezes a nossa vida não está condizendo com aquilo que nós pregamos. Lembre-se, Jesus tem autoridade para efetuar perdão e cura. Mas você precisa saber: Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu quero isso. Vamos falar com Deus? Vamos pedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, para que Ele cuide. Talvez precisemos até, quem sabe, ser carregado. Talvez você está como crente porque tem alguém lhe carregando na oração. Talvez você está como crente porque tem alguém ali que está constantemente na presença do Senhor, levando a sua vida. E essa é a razão de você ainda não ter caído ou morrido ou sido destruído. Peça ao Senhor que trate tudo na sua vida, antes de olhar para o físico, para a nossa necessidade física. Peça ao Senhor para cuidar do seu coração, porque se o Senhor limpar o meu coração, se o Senhor encher o meu coração do Espírito Santo, os meus olhos verão com os olhos do Espírito, os meus pensamentos serão formados pelo Espírito Santo, a minha boca pronunciará palavras do Espírito Santo, os meus ouvidos estarão atentos às coisas do Espírito Santo, as minhas mãos farão coisas que glorificam o Senhor, os meus pés me conduzirão à glória de Deus. Peça ao Senhor para cuidar do seu coração. Ó Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso.